A reflexão antropológica sobre instituições, agentes estatais tem se caracterizado nas décadas recentes pelo afastamento das definições objetivas e das autodescrições oriundas do próprio universo estatal para a consideração etnográfica de seus processos concretos de efetivação. Mas talvez seja possível sugerir que a crítica às concepções de Estado como um ente unitário e homogêneo, ao se consolidar, produz os seus próprios efeitos de unificação e homogeneização. E até certo ponto, o privilégio conferido às ambiguidades e contingências de um âmbito continuamente produzido pelo entrelaçamento de disposições formais e práticas imaginativas de seus agentes, em síntese, o foco em processos de diferenciação, acabou por esvaziar o interesse etnográfico pelos processos concomitantes de elaboração da uniformidade estatal. É esse o tema que eu proponho abordar aqui. Uma pragmática da unidade do Estado, inscrita nos movimentos sempre renovados de produção de normas, instâncias de controle e mecanismos punitivos dirigidos a seus próprios agentes. Ao descrever processos técnicos de produção de uniformidade no e do Estado, eu busco explorar de uma forma ainda bastante incipiente a possibilidade de compreender a própria unidade estatal como uma técnica. No que se refere à administração pública federal no Brasil, os impulsos mais potentes de constituição do Estado como um ente homogêneo, uniforme e previsível podem ser traçados a partir de uma instância específica, a Controladoria Geral da União. Importa notar, inicialmente, que o próprio desenho institucional da Controladoria Geral da União resulta de um movimento constante de transformação, diferenciação e redistribuição de competências entre diferentes órgãos, desde a promulgação da lei, de uma lei de 98, que dispõe sobre a organização da Presidência da República e dos Ministérios. Então, a lei é de 98, entre 2001 e 2002, por uma sucessão de decretos e medidas provisórias, as atribuições de controle da administração federal, de auditoria pública e de ouvidoria transitaram entre os ministérios da Fazenda, da Justiça, da Casa Civil, da recém-criada, então, Corregedoria Geral da União, voltaram e foram novamente. No ano seguinte, quer dizer, em 2003, uma lei cria a Controladoria Geral da União. E aí, então, essas atribuições passam a se concentrar num novo órgão que ganha status de ministério. Desde então, quer dizer, desde 2003, 3 outras leis alteraram as competências inicialmente atribuídas à CGU e, paralelamente, diferentes decretos, o último deles, de 2013, redefiniram sua organização interna e regulamentaram sua atuação. Se eu faço alusão a esse emaranhado de normas, é com o propósito de indicar que a configuração atual da Controladoria Geral da União, como órgão central de controle interno e correição do Poder Executivo, é instável e possivelmente provisória. Entretanto, não deveria ser surpreendente que a regularidade e a previsibilidade dos procedimentos de órgãos e agentes públicos possam se assentar em um terreno tão movediço quando se reconhece que a unidade não é um atributo substantivo do Estado ou uma premissa não problemática da sua descrição. E, por outro lado, se a realidade do Estado não é ilusória, quer dizer, se é possível reconhecer que existe algo a ser descrito, então esse algo, não sendo uma essência, só pode ser uma prática, um movimento imanente e incessante de unificação e uniformização, do qual a própria instabilidade institucional da CGU, tanto quanto os efeitos estabilizadores da sua atuação, são parte e expressão. Com esse ponto de partida, eu busco apreender alguns aspectos da produção da unidade estatal no âmbito da Controladoria Geral da União. Aqui caberia um belo slide com o organograma da CGU, que eu não consegui fazer, mas os poderes da imaginação podem nos ajudar. Bom, mas basicamente a CGU compreende, além, claro, da parte administrativa, 3 órgãos colegiados e 4 órgãos executivos. 2 dessas instâncias figuram exemplarmente a produção técnica no Estado da unidade do próprio Estado. Um dos órgãos executivos, que é a Corregedoria Geral da União, e um dos órgãos colegiados,
que é uma comissão de coordenação de correição. Também não ajuda, né, a sonoridade das palavras. Bom, a Corregedoria Geral da União atua como órgão central do que se chama o Sistema de Correição do Poder Executivo Federal, que foi criado por decreto em 2005, com o objetivo de promover a coordenação e harmonização das atividades de prevenção e apuração de irregularidades no serviço público. Então, se a coordenação política e administrativa desse sistema cabe à Corregedoria Geral da União, a produção da harmonia depende, em grande medida, do trabalho desse órgão colegiado, que é a Comissão de Coordenação de Correição, cujas competências se distribuem em dois eixos principais: a elaboração de normas administrativas destinadas a, aspas, padronizar a interpretação das normas legais que regulam as atividades de correição e, paralelamente, a elaboração de medidas para a integração e uniformização operacional dos procedimentos de correição na administração pública. Aqui entra o slide do sistema de correição. Basicamente, essa comissão de correição é composta pelo ministro e tem como membros permanentes o secretário executivo do Ministério, quer dizer, da CGU, o Corregedor-Geral da União e 3 corregedores adjuntos que têm participação fixa. E participam também, com mandatos temporários de 2 anos, 3 corregedores de ministérios e 3 corregedores de órgãos de ministérios, por exemplo, Polícia Federal, INSS, Correios, Receita Federal, entre outros. Bom, embora essa comissão tenha sido criada pelo mesmo decreto que criou o Sistema Federal de Correição, então em 2005, ela só foi formalmente constituída 5 anos depois, com a aprovação do seu regimento interno. Estão disponíveis no site da CGU 10 atas numeradas em sequência de reuniões dessa comissão realizadas, então, entre 2010 e 2014. E é com elas que eu estou trabalhando mais diretamente aqui. Quer dizer, esses registros, embora sejam relativamente sucintos, eles evidenciam não apenas os temas considerados prioritários para o controle das condutas dos servidores públicos, quer dizer, as nossas, mas também um esforço permanente de produção da uniformidade da própria comissão, sob a forma de decisões unânimes. Nesse processo, teorias e experiências diversas do serviço público são transformadas no que eu proponho chamar aqui de técnicas de uniformização, cujos destinatários não são os servidores considerados genericamente, mas aqueles que, em pontos específicos da administração pública, estão incumbidos do controle das condutas dos seus pares. Idealmente, as principais decisões da comissão assumem a forma de enunciados da Controladoria Geral da União, que são manifestações formais publicadas em Diário Oficial que determinam o modo como pontos específicos da legislação devem ser compreendidos e efetivados pelos órgãos do Sistema de Correição do Poder Executivo Federal. Desde a instauração da Comissão de Correição até o presente, foram publicados 8 desses enunciados, que são compostos por uma única frase direta e imperativa, e na maioria dos casos, aludindo a um artigo ou inciso específico da Lei 8.112 de 90, que é a lei que trata do regime jurídico dos servidores públicos da União. Quando a referência à lei não aparece, o enunciado visa justamente suprir aquilo que é entendido como sendo uma lacuna ou um silêncio da legislação. Eu exponho a seguir alguns aspectos do debate sobre 4 dos temas pautados como prioritários no início desse trabalho de uniformização da comissão, que contribuem, a meu ver, para a compreensão da produção técnica de técnicas de uniformização. O primeiro desses temas é a instauração de processo disciplinar contra servidor público com base em denúncia anônima. A própria inclusão do tema na pauta dessa comissão, em 2011, indica uma disposição favorável ao acolhimento das denúncias anônimas
sobretudo quando a gente considera as disposições da lei sobre o tema, que, consideradas literalmente, parecem determinar o oposto. A lei diz: as denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração desde que contenham a identificação e o endereço do informante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Então, se considerando o aparente abismo entre a lei e o objetivo pretendido de acolher as denúncias anônimas, não é fortuito que nenhuma das intervenções registradas nessa reunião mencione a norma legal, referindo-se antes às práticas adotadas nos órgãos de origem dos membros da comissão. Mas aí também não havia uma experiência comum que pudesse ser transformada automaticamente em um enunciado uniformizador. Se na Polícia Federal e no INSS, por exemplo, segundo os seus representantes, as denúncias anônimas eram, sim, origem de procedimentos disciplinares, no caso da Polícia Federal, se cuidava de não inserir as denúncias nos processos. E já no caso do INSS, se fazia exatamente o inverso. Na Advocacia Geral da União, já se tendia a arquivar a denúncia anônima caso ela não apresentasse o que se considerava elementos mínimos que propiciassem uma apuração. A própria configuração assumida pelo debate é significativa, porque em vez de se buscar a unificação das práticas para adequação à lei, o efeito uniformizador resultou da introdução de uma diferença na própria lei, fazendo com que a norma passasse a abarcar procedimentos heterogêneos que, à primeira vista, pareceriam contrariar as suas determinações. Então, dessa operação técnica de alinhamento da lei às experiências, que refaz a própria norma a pretexto de regulamentar a sua aplicação, é que surgiu o enunciado número 3 da Controladoria Geral da União, que afirma, agora eu tenho sim uma imagem para apresentar, caso eu consiga. Aqui. Então, daí surgiu esse enunciado número 3 que diz: a delação anônima é apta a deflagrar a apuração preliminar no âmbito da administração pública, devendo ser colhidos outros elementos que a comprovem. Como técnica de uniformização, é possível sugerir que o enunciado, ao menos neste caso, não incide direta ou preferencialmente sobre as condutas dos agentes do Sistema Federal de Correição, mas se aplica, sobretudo, à própria lei. E, ao fazer isso, alinha e uniformiza a norma e as práticas. Um segundo tema digno de atenção diz respeito à prática de comércio, gerência ou administração de sociedade privada do servidor público federal, que também é expressamente proibida por lei, sob pena de demissão. O assunto entrou em pauta pela primeira vez em julho de 2011. De acordo com o Corregedor-Geral da União da época, seria preciso, aspas, mitigar a interpretação da norma legal em virtude da existência de um grande número de servidores que, embora figurem como sócios gerentes de empresas, aspas, efetivamente não desenvolvem atividades possivelmente geradoras de conflito de interesse. Assim como no debate das denúncias anônimas, se tratava de redefinir normativamente, no plano administrativo, o escopo da própria lei, de modo que a pena de demissão fosse aplicada apenas quando se evidenciasse conflito de interesse. Também nesse caso, o conhecimento advindo das experiências nos órgãos de origem dos membros da comissão teve papel decisivo. E não menos importante, porém, a ausência de uma definição legal do que constitui, afinal, conflito de interesse, oferecia condições favoráveis para que essa indeterminação se tornasse o fundamento da produção técnica da uniformidade dos procedimentos disciplinares. Nessas circunstâncias, o conteúdo do enunciado mitigador sobre exercício de atividades privadas por servidores públicos foi considerado aprovado sem uma definição da redação final, que era tida como não problemática e então ficou para discussão por correio eletrônico. Bom, quase um ano mais tarde, o tema acaba voltando à pauta pela inexistência de consenso, não apenas sobre a redação desse enunciado,
mas quando há o próprio entendimento a ser expresso, que na verdade é a mesma coisa. A posse de um novo corregedor-geral e a renovação parcial dos membros dessa comissão nesse intervalo, por certo, contribuíram para reconduzir a discussão ao seu ponto de partida. Entretanto, parece possível sugerir que a reviravolta nas discussões sobre o conflito de interesse evidencia algo mais que as diferenças entre as experiências e pontos de vista dos membros antigos e novos dessa comissão. Em primeiro lugar, a unidade entre conteúdo e forma se mostrava essencial para a produção técnico-normativa da unidade da própria administração pública. O resultado seguramente teria sido diferente se a redação do enunciado, e não apenas o seu teor, tivesse sido discutida na primeira reunião. Mais que isso, era o próprio enunciado, como técnica de uniformização, que encontrava os seus limites diante da variedade dos elementos de fato e de direito envolvidos na legalização ou ilegalização da conduta de um servidor participante de sociedade privada. De acordo com um levantamento feito pela CGU em 2006, cerca de 17 mil servidores federais ativos também figuravam como sócios-gerentes de empresas. É claro que a demissão sumária desses 17 mil produziria efeitos mais perniciosos ao serviço público que aqueles que se pretendia combater. Então, se caracterizava a necessidade de estabelecer a prática efetiva de atos de gestão e o conflito de interesses para a aplicação da pena de demissão. Como afirmou um dos membros da comissão, era difícil enxergar como o simples fato do exercício de comércio por servidor público poderia ofender o bom funcionamento da atividade pública. Mas, por outro lado, a aprovação de um enunciado destinado a flexibilizar a aplicação da lei poderia, nas palavras de um outro membro da comissão, criar uma porta de saída para os servidores que quisessem se aproveitar da situação. Então, se inicialmente parecera simples chegar à formulação final do enunciado pela troca de e-mails, agora se duvidava da própria possibilidade de acomodar em uma declaração sumária, pretensamente imune a interpretações dissonantes, a proliferação de elementos e perspectivas suscitada pelo debate. Então, a decisão foi regulamentar os processos disciplinares referentes à participação de servidores em empresas, não mais por meio da publicação de um enunciado, mas pela elaboração de uma outra coisa, uma orientação normativa. Uma prescrição suplementar à norma legal, destinada a estabelecer tanto a interpretação legítima quanto as condições práticas de efetivação da lei. O que me parece importante reter como consequência desse debate é a explicitação das diferenças entre enunciado e orientação normativa como técnicas de uniformização. O horizonte ideal da unificação de entendimentos no sistema de correição, a forma enunciado estabelece uma correspondência direta e imediata entre determinada situação e determinada ação. Por exemplo, o enunciado número 1. O processo administrativo disciplinar e a sindicância acusatória, todos previstos na lei, são os únicos procedimentos aptos a interromper o prazo prescricional. Ou então, o enunciado 7. No âmbito do processo administrativo disciplinar e da sindicância, é possível a utilização de videoconferência para fins de interrogatório do acusado. Diante de prescrições como essas, importa menos apontar o caráter necessariamente parcial e imperfeito da conjunção entre norma e experiência que apreciar a sua eficácia prática. Na maior parte das situações, saber que tal ou qual procedimento, e não outro, interrompe o prazo prescricional, ou que o interrogatório do acusado pode ser feito por videoconferência sem risco de impugnação, é suficiente para orientar os agentes encarregados dos processos disciplinares. A essa transparência pragmática dos enunciados corresponde também à transparência de seus modos de circulação. Eles são publicados no Diário Oficial da União, divulgados no site da CGU e, portanto, acessíveis a qualquer um que se interesse em conhecê-los. A eficácia do enunciado é comprometida, porém, quando seu agenciamento depende de avaliações e decisões que ele é incapaz de conter ou antecipar. Não se trata de afirmar que, nesses exemplos, a norma contivesse integralmente sua própria aplicação, uma coisa que, na verdade, não pode nunca acontecer.
Mas a eficácia variável dos enunciados, assim como a sua impotência em determinadas situações, são, antes de tudo, percepções nativas que conduzem à adoção ou à invenção de diferentes técnicas regulatórias. De um lado, admite-se que, em muitos casos, a adesão uniforme à norma pode resultar tão nefasta à administração pública quanto a sua transgressão. Por exemplo, na demissão em bloco dos milhares de servidores que também estão em empresas. De outro lado, não passa despercebido que um enunciado recomendando a avaliação particularizada de cada caso é, por assim dizer, o contrário de um enunciado, já que incapaz de operar como estabilizador das práticas. Em contraste, a orientação normativa, por seu caráter simultaneamente exegético e prescritivo, permite a inscrição da diferença no interior da própria técnica de uniformização. Então, mais que a adoção automática de certos procedimentos, é a modulação dos procedimentos em situações particulares que se torna, até certo ponto, obrigatória. Desse modo, a eficácia da orientação normativa parece estar em sua capacidade de acolher e disciplinar a própria variação. Se essa interpretação é adequada, ela também permite compreender por que as orientações normativas não circulam pelos mesmos canais de divulgação dos enunciados. Em especial, elas não estão disponíveis no site da CGU. Introduzir explicitamente a diferença no interior da lei é também multiplicar e, de certo modo, legalizar as possibilidades de transgressão. Então, essa tensão entre a multiplicação dos sentidos da norma, necessária aos seus agenciamentos práticos, e a legitimação concomitante e indesejável de formas de transgredir a norma, aparece também no debate da Comissão de Correição sobre a instauração de procedimentos disciplinares prescritos. A discussão desse tema começa em 2011 e também contribui para mostrar que a produção de uniformidade na administração pública depende do desenvolvimento contextual de diferentes técnicas de elaboração de técnicas de uniformização. Os procedimentos disciplinares prescritos são aqueles que não podem mais resultar em punição do servidor, mesmo que configurada a infração, por causa dos prazos prescricionais previstos na lei. O debate sobre esse tema produziu uma certa polarização entre os favoráveis à abertura de processo em qualquer situação e aqueles que recomendavam também uma análise caso a caso, considerando que o gasto de recursos em um processo inócuo também é contrário aos princípios da administração pública. O custo médio de um processo administrativo disciplinar era estimado na época em R$112 mil, e um procedimento que não daria propriamente em nada, por não poder mais acontecer a punição. Então, embora majoritária, essa perspectiva de análise caso a caso se acomodava mal às qualidades do enunciado como técnica de uniformização. Então, sem abrir mão da publicação de um enunciado, a comissão decidiu suplementá-lo por sua própria exegese, isto é, por uma orientação normativa explicitando as condições e limites da sua aplicação. E aí o enunciado foi publicado com o seguinte teor: a administração pública pode, motivadamente, deixar de deflagrar procedimento disciplinar caso verifique a ocorrência de prescrição antes da sua instauração, devendo ponderar a utilidade e a importância de se decidir pela instauração em cada caso. Por razões que não é possível determinar, a orientação normativa que deveria acompanhar esse enunciado não foi elaborada. Na ausência desse disciplinamento suplementar, o enunciado não só perdeu eficácia, como também, ao formalizar a indeterminação como norma, quer dizer, pode, ponderar e tal, o enunciado ajudou a produzir os próprios efeitos desestabilizadores que pretendia conter. Então, mais de um ano depois, esse tema dos procedimentos prescritos voltou à pauta e agora já não se tratava mais de aprovar instruções para sua aplicação, mas de justificar a própria decisão anterior por meio de um outro documento, uma exposição de motivos, que foi a primeira produzida pela comissão em virtude do que eles disseram, a repercussão e os questionamentos surgidos a partir daí. O que se depreende do debate
é que o enunciado resultou controverso não por permitir que irregularidades não passíveis de punição deixassem de ser apuradas, mas porque, ao fazê-lo, deixou de considerar que a própria infração prescrita constitui uma infração da autoridade que deveria ter apurado no prazo devido. Então, por essa via indireta, o enunciado parecia referendar condutas irregulares dos próprios responsáveis pelo controle das condutas dos demais servidores, ameaçando assim a unidade e a eficácia do sistema de correição e do próprio serviço público. Então, foi essa ambiguidade que deu origem à exposição de motivos necessária tanto para justificar retroativamente a forma e as razões do controvertido enunciado sobre procedimentos prescritos, quanto para estabelecer prospectivamente os limites de sua aplicação. E nesses termos, quer dizer, tanto por conjugar diferentes temporalidades, quanto por incidir mais diretamente nas relações dos agentes do sistema de correição entre si, que em relação aos demais servidores, a exposição de motivos também é a menos formal e a menos pública dessas técnicas de uniformização e, na verdade, não circula nos mesmos canais. Bom, o que eu ia apresentar um último tema, mas eu acho que é melhor eu passar adiante, pensando que a gente pode, desses encaminhamentos resultantes dos debates da comissão, mostrar dois aspectos complementares do trabalho de produção da unidade da administração pública que é levado a efeito nessa instância. Então, a fabricação técnico-prática da lei é o primeiro desses aspectos. Contando de um lado com um amplo conhecimento jurídico e de outro com um conhecimento não menos especializado, produzido cotidianamente nos diferentes órgãos da administração pública dos quais provém, a tarefa que os membros da comissão se dedicam é a produção de uma metanormatividade que, definindo aquilo que a lei enuncia, busca promover a unidade dos procedimentos de controle no Serviço Público Federal, assim como de seus efeitos. Esse esforço de unificação se sustenta, sem paradoxo, na diferenciação introduzida no interior dos próprios dispositivos legais, ampliando ou restringindo seu alcance, complementando o que se identifica como suas lacunas e omissões, ou ainda buscando dissolver as suas alegadas contradições. Então, além dos documentos originados nas deliberações da comissão, um extenso material disponível no site da CGU, sob o título Perguntas Frequentes sobre Atividade Disciplinar, expressa exemplarmente esse movimento. Nas minuciosas recomendações dirigidas aos agentes encarregados de atividades de correição, são recorrentes as formulações como essas. Bom, tal procedimento não é previsto em lei, mas pode ser aplicado em tal e tal circunstância. Ou, a lei impõe, a princípio, essa conduta, todavia é possível fazer de outra forma. Teoricamente é assim, entretanto, nada impede que na prática se adote um caminho diverso. Ou, diante do silêncio da lei, adote-se por analogia o procedimento prescrito para outras situações. Enfim, se a lei é referência obrigatória e constante, com ela se podem fazer coisas muito diferentes e, inclusive, até tomá-la como limite intransponível. Quer dizer, em tal e tal caso, deve ser assim, sem qualquer margem de modificação. Em alguns momentos, quando não parece possível fazer com que a lei enuncie algo aquém ou além de si mesma, os esforços se dirigem à reforma da própria legislação, seja por meio de propostas pontuais de alteração de artigos específicos, ou seja pela elaboração, que estava em andamento, eu acho que ainda está, de um projeto global de reformulação da lei que regulamenta o Serviço Público Federal. Qualquer que seja o caminho adotado, as atividades da Comissão de Correição produzem, num sentido muito literal, o próprio direito disciplinar no qual supostamente se baseiam, ao produzirem seus modos práticos de efetivação. Pela fabricação técnica de um direito indissociável dos próprios temas sobre os quais se debruça, fabricam-se também técnicas de uniformização das condutas dos agentes públicos, cuja eficácia se inscreve simultaneamente nas qualidades de sua forma e em seus modos específicos de propagação. O segundo aspecto a ser destacado, e daí eu já termino, que é fundamental, a meu ver, para a compreensão da unificação estatal como um processo técnico, é que o trabalho da Comissão de Correição
não se dirige ao que é percebido como a incontornável heterogeneidade das condutas dos agentes públicos e a potencialidade sempre presente de práticas ilegais ou ilegalizáveis. O que se pretende produzir, e é um objetivo muito menos grandioso e abstrato, é a uniformidade do próprio sistema de correição, isto é, das práticas dos agentes públicos encarregados do escrutínio e do disciplinamento das condutas dos demais servidores. Com esse horizonte, as elaborações técnico-normativas da CGU se desdobram em outras técnicas de uniformização, em particular num complexo sistema informatizado de gestão dos procedimentos administrativos disciplinares. É o CGU-PAD, né, que concretiza a articulação em rede dos órgãos do sistema de correição do Poder Executivo Federal e reinscreve ou reinventa nas suas telas e campos esse direito disciplinar resultante das deliberações e das aplicações da Comissão de Correição, né? O funcionamento dessa plataforma online, por sua vez, exige um enorme esforço pedagógico para que os agentes do sistema de correição sejam capazes de operá-lo e, não menos importante, que o façam da mesma maneira, permitindo que o sistema abarque uma matéria que necessariamente excede as possibilidades que ele é capaz de prever. Pois é do movimento concertado, previsível e sem lacunas dos procedimentos de controle que pode emergir a unidade do próprio Estado. No entanto, e essa é a minha sugestão final, é preciso não conceber essas diferentes técnicas de uniformização das práticas dos agentes públicos e das próprias leis que as regulam como instrumentos para um fim. Essas técnicas de uniformização são, acredito, elas mesmas, em si mesmas, a unidade do Estado, não como manifestação de alguma essência transcendente, mas como síntese pragmática, a única possível entre estabilidade e instabilidade, movimentos de diferenciação e de unificação.